Mais um índice de inflação confirma a tendência de queda nos preços. O IPCS, medição da inflação semanal pela Fundação Getúlio Vargas, apresentou leve queda em 5 das 8 classes pesquisadas, com destaque para o item habitação. Vamos dar uma olhadinha aqui. O que caiu, olha, caiu para 0,31%, essa é a inflação medida, ou seja, perdeu velocidade, porque a medição anterior era de 0,44% de alta. São duas altas, evidentemente, mas aqui perdeu a velocidade. O detalhe é que o que chama atenção é a habitação, que foi de 0,36% para 0,09%. E a conta de luz doméstica é o que chamou atenção, menos 2,67% de queda. Isso é o que fez com que o item habitação caísse e pesasse nessa queda da inflação, ou pelo menos na perda de velocidade. E de olho na possibilidade de preços mais baixos para manter a despensa de casa e a mesa cheias, as famílias brasileiras têm privilegiado um setor de vendas que voltou a crescer em 2016, um ano difícil de 2016, mas aqui teve crescimento. Eu falo do atacarejo, essa mistura de atacadista com varejista, que muda a configuração das lojas, tornando-as mais simples, e a venda normalmente é feita em caixas, ou pelo menos em 2, 3 ou 5, 6 unidades numa compra só. Mas o preço costuma compensar. A Associação dos Atacadistas Brasileiros, autora da pesquisa, diz que a economia para o consumidor pode chegar aos 20% na conta final na hora de passar do caixa. Vamos dar uma olhadinha. Olha, o atacarejo cresceu em 2016, 11,5% nas suas vendas. Os hipermercados, em comparação, caíram 7,4%, ou seja, a concorrência está aqui, nesse atacarejo que vende dessa forma, ou seja, em pequenas caixas, nunca se compra de 1 ou 2, mas sempre se compra de embalagens maiores, ou na gramagem maior do produto, né? Com os hipermercados que vendem o que se chama de o picado do dia a dia. O hipermercado caiu, o atacarejo cresceu. Detalhe é que alguns donos de hipermercados também são donos de algumas lojas de atacarejo, ou seja, de alguma forma está indo para o mesmo lugar, mas aqui tem uma possibilidade de preço melhor. Para se ter uma ideia, o setor atacadista faturou só em 2016 250 bilhões de reais. Um crescimento também de 6,8%, ou seja, a economia continuou acontecendo nessa área, mas houve uma mudança de comportamento do consumidor, que foi aproveitar exatamente essa possibilidade de se ter preços menores, embora a relação de compra seja diferente, mas o que importou em 2016, um ano muito difícil, ou seja, dinheiro curto, foi preço. Preço melhor levou o consumidor levou a compra para casa. E os empresários da indústria mantêm a expectativa de recuperação da economia. Houve discreto aumento da confiança este mês, segundo a Fundação Getúlio Vargas, está aqui, olha, subiu 0,1 ponto, ou seja, foi a 90,8 pontos. Se a gente fizer uma comparação muito rápida aqui com março, tinha crescido 2,9 pontos. Com abril de 2016, quando a gente pega um índice e compara com o ano passado, dependendo do índice, ele cresce muito, ele cai muito. Aqui dá para ter uma ideia, olha, se a gente pegar o ano difícil de 2016, em que a gente tinha toda aquela crise política embutida em qualquer análise econômica, qualquer análise de expectativa, cresceu, o índice de confiança da indústria cresceu 13 pontos, 13,1 pontos. É um crescimento realmente importante se a gente levar em conta isso aí. Isso, claro, abril deste ano com abril do ano passado, para pegar exatamente a mesma época do ano. Isso aqui, segundo os dados da Fundação Getúlio Vargas, essa confiança da indústria, os empresários da indústria. O ISA é o índice da situação atual. Qual é a perspectiva? Para chegar naquele dado dos 90 pontos, é uma mistura desse dado com o índice de expectativa. O índice da situação atual, como o empresário vê exatamente o momento e o que ele acha que pode acontecer. Aqui é bem curioso. Caiu o índice da situação atual, ele acha que está um pouquinho pior do que estava o mês passado. Caiu 0,3 pontos, 88,2 pontos. Mas o índice de expectativa, esse mesmo empresário está achando que a situação vai melhorar. Subiu 0,5 pontos, ou seja, meio ponto aqui, que chegou a 93,6 pontos. A gente teve aquela média de 90, ou seja, da expectativa do consumidor. A Fundação Getúlio Vargas diz que não existe exatamente um teto para isso. É uma medição que é feita mês a mês com essas pesquisas para justamente chegar numa ideia. Mas se comparado a tudo isso em 2014 chegou a 93 pontos. Lá hoje nós estamos em 90, de alguma forma nós estamos nos aproximando de uma fase pré-crise de 2015 e 2016. A capacidade instalada da indústria tem uso de 74%, isso aqui de alguma coisa que chama atenção para explicar esses números. 3/4 só da indústria, da sua capacidade, é que estão sendo usados. Ou seja, tem 1/4 ali que está ocioso. O índice de ociosidade aqui seria o contrário, né? 1/4 de ociosidade da capacidade. Portanto, é que o empresário acha que se as coisas melhorarem, ele tem condição de entregar.
de alguma forma explica esse índice de expectativa. Mas como ele não está usando, aqui a situação atual ainda está ruim, portanto ele viu ali uma certa queda na confiança da indústria. E a gente vai falar também de expectativa econômica, porque o Banco Central divulgou hoje, como sempre faz às segundas-feiras, o relatório Focus. De novo, os mais de 100 economistas e analistas ouvidos apostam na queda da taxa de juros e da inflação. O analista de mercado, Harold Toll, está comigo aqui. Harold, seja bem-vindo uma vez mais. Muito obrigado. Já quero te convidar para acompanhar esses números. Olha, para o PIB, segundo aqui o que a gente viu no relatório Focus, há um mês o PIB cresceria 0,47% este ano, para 2017. Há uma semana caiu para 0,40%. Agora tem se pode chamar de uma leve recuperação para 0,43%. Isso já está embutido uma lógica de expectativa melhor, como a gente viu naquele outro índice da Fundação Getúlio Vargas, Harold? Perfeito. Isso mostra que gradativamente os sinais da economia vão melhorando. Uhum. E se nós analisarmos a expectativa de crescimento do PIB para o final do ano, se fala claramente que esse PIB já poderá estar crescendo a uma taxa anualizada de 2%. Uhum. Isso, Harold, só para você ficar um pouquinho mais perto aqui da gente. Vamos lá, olha, para 2018, com relação ao Produto Interno Bruto, a gente está falando de 2,5% ainda, ou seja, para o ano que vem não mudou. Esse 2,5% de crescimento do PIB está desde o começo do ano, sempre está se imaginando, chegou a 2,4%, mas 2,5%, ou seja, para o ano que vem. Ou seja, aqui é uma leve recuperação, mas aqui nós estamos falando de 2,5%. É um salto razoável. Não recupera o que perdemos em 2016, mas é um salto razoável, não é? Sem dúvida. Isso embute também a estabilidade do índice para 2018, em termos de expectativa de crescimento, em função da expectativa do avanço das reformas agora, ao longo deste ano ainda, o que poderá eventualmente viabilizar em 2018 um crescimento maior. Harold, você falou em reforma, me permita. Aqui tinha uma dúvida maior sobre reformas. Aqui parece que tinha uma dúvida maior ainda, mas aqui isso foi feito há uma semana. Na pesquisa que foi feita a semana passada inteira, que concluída na sexta, divulgada hoje, nós temos aqui uma outra situação, não é? Aqui já está embutido esse risco da reforma da Previdência, o que está sendo calculado ali, o que está sendo precificado pelo mercado. Esse crescimento já é uma amostra disso, não é? É sim, mas de qualquer forma, como essa pesquisa é feita semanalmente, então não há condição de embutir na variação das expectativas dos economistas tudo aquilo que está previsto ao longo do ano como um todo. Então, essas reformas, elas vão ser feitas gradualmente ao longo do ano. E à medida que elas avancem, há possibilidade de nós termos a mudança da expectativa de crescimento do PIB para 2018 para mais. Essas negociações todas que nós estamos tendo essa semana em torno da reforma, do governo já está jogando um pouco mais duro, diz que não vai negociar, isso não vai negociar mais, isso pode mudar alguma coisa para a semana que vem, então, já? Eu acredito que sim, mas ainda de forma muito ligeira. Ou seja, é uma votação que vai mudar, uma votação que aconteça na Câmara que vai mudar verdadeiramente um olhar aqui. Sim, não só a expectativa de reformas, mas também o avanço da queda da taxa de juros, né? Isso também é fundamental. Que tem correspondido. Olha, produção industrial, vamos dar uma olhadinha no índice de produção industrial aqui. Isso tudo é expectativa, tá? Na semana passada nós trouxemos um índice bem interessante, que ali já era uma avaliação real do momento econômico pelo próprio Banco Central, que a gente chamava da prévia do PIB. E ali, naquele momento, tinha um crescimento muito interessante, de 1,31%. Aqui a produção industrial, para se ter uma ideia, há um mês era de 1,22%, há uma semana, ainda dentro das expectativas, cresceu para 1,26% e agora esse salto até 1,36%. Aqui a recuperação, de alguma forma, ela é estável, né? Sim, ela oscilações no PIB lá, mas na produção industrial ela está estável, não está? Ela está crescendo de forma lenta, né? E o que a gente pode explicar também é que não pode se esperar grandes saltos, porque nós estamos avaliando, na verdade, expectativas semanais. Então, dificilmente nós teremos saltos nas expectativas semanais. Claramente essa curva é uma curva ascendente.
Então a expectativa está melhorando do desempenho da produção industrial brasileira. O que evidentemente, quando a gente começa a falar em ascendência, a gente leva em conta o que foi o ano passado, com todos os problemas, ou seja, isso aqui é uma mudança de paradigma praticamente, né? Sem dúvida. Bom, vamos lá. Inflação agora, essa é a última pergunta que a gente tem aqui, última tela para mostrar do Boletim Focus dessa semana. Inflação para este ano, chegar em dezembro com 4,04%, isso é bem abaixo da meta, do centro da meta da inflação esse ano, que está em 4,5%. Ou seja, do ponto de vista de inflação, nós atingiríamos os objetivos desse ano, segundo o Banco Central. E a taxa Selic, 8,5% também no final do ano. Esse aqui é um cenário de recuperação? Se isso se confirmar até dezembro, isso aqui é um cenário de recuperação efetivo? Na verdade, Piotr... Claro que em pontos macroeconômicos, né? Nós estamos falando de macroeconomia, porque tem a avaliação de emprego, essas coisas todas, isso demora um pouco mais. Mas, enfim, aqui já tem um cenário de recuperação, na sua opinião? Piotr, a minha opinião é a seguinte: infelizmente a inflação está em queda, não é porque nós tivemos uma atuação muito eficiente da equipe econômica para fazer com que a inflação caísse. O que aconteceu é que a falta de demanda ao longo dos últimos trimestres, o quadro recessivo da economia fez com que os preços parassem de avançar de forma tão rápida, né? E a excessiva taxa de juros também praticada no Brasil, tanto pelas autoridades monetárias como pelo próprio mercado de crédito, fizeram com que a inflação caísse, não é? Então, só para lhe dar um exemplo melhor, enquanto nós temos uma expectativa de inflação para 2017 de 4,04% neste ano, a taxa Selic prevista é mais do que o dobro da inflação. Portanto, apesar da queda relativamente significante da taxa Selic, ela ainda é muito alta quando comparada com a expectativa de inflação. Descontada a inflação, a taxa de juros aqui é de quase 4,5%. Exatamente, a taxa real. Ou seja, 100% acima da inflação. Muito acima. Muito acima da inflação. Isso nós estamos falando de taxa básica de juros, sem contar o que cobra os bancos, né? Exatamente. Aí o valor é extremamente absurdo. O crédito ao consumidor é muito mais caro do que esses 8,5% ao ano. Agora, Harold, onde é que a gente precisa mexer rapidamente para voltar ao consumo? Porque na tela anterior a gente viu que nós temos ociosidade na indústria. Tivemos uma safra gigantesca agora no país, ou seja, nós estamos falando de comida e estamos falando de produção industrial. Se eu tenho ociosidade, ou seja, eu posso ter uma demanda maior que eu tenho condições de entregar. Se eu tenho uma necessidade de comida, eu estou tendo produção no campo, uma produção bastante importante. Sem contar a história da operação carne fraca, que também de alguma forma o mercado interno provavelmente vai ser quem vai consumir talvez um excedente que o mundo não queira comprar, embora exista uma exportação em alta. Ou seja, aquela lógica matemática de economia, em que quando eu tenho um problema de oferta e de demanda, eu tenho uma procura maior do que a oferta e, portanto, os preços sobem e aí impacta a inflação, por esse ponto de vista, de alguma maneira, não vou ter, talvez, uma pressão maior. Eu tenho um problema para fazer chegar o produto. Nós estamos falando de custo Brasil, de infraestrutura brasileira e tudo mais. Mas eu estou eliminando esse problema. Dentro dessa lógica, se a gente recuperar o crédito com uma oferta melhor de crédito, com dinheiro mais barato, ou seja, com taxas de juros melhores, reduzindo a inadimplência, e há sinais que está reduzindo também, nós falamos disso na quinta-feira da semana passada, é aí que se configura uma recuperação econômica, porque daí eu tenho que esperar também o emprego voltar, não é? Sem dúvida, Piotr, essa recuperação econômica ela vai ser gradual. Mas se o governo acertar na calibragem de todas essas variáveis, com certeza ele poderá acelerar a recuperação da atividade econômica. Como você bem mencionou, capacidade nós temos, né? Safra agrícola nós temos e excepcional esse ano. As condições favoráveis estão dadas. O que precisa efetivamente é aumentar a competitividade da oferta de crédito, isso é fundamental, e fazer com que a taxa real de juros seja menor em relação àquela que é hoje,
porque isso é um custo absolutamente desnecessário, não só para as famílias brasileiras que utilizam do crédito, mas também para o próprio governo, porque taxa de juros exagerada gera déficit. E quando a gente fala de déficit público, nós sabemos que os números são preocupantes. Bom, e falando em competitividade, taxa de juros, nós estamos falando do mercado agora, do dinheiro que vai para a mão do consumidor. Como é que se faz para lidar com o banco? O Banco Central, no começo do ano, já fez um movimento de querer discutir o spread bancário, aquela diferença exorbitante entre o que o banco paga para o consumidor quando ele empresta dinheiro, quando ele deposita um dinheiro em uma aplicação financeira e quanto ele paga quando ele empresta dinheiro do banco. Isso é absurdo, nós já sabemos disso. Houve um movimento até inédito do Banco Central de ter uma pressão um pouco maior. Dá para fazer um movimento mais forte, mais brusco, mais radical em relação aos bancos, que parece que reage de forma muito lenta, corporativista. Banco no Brasil corre risco quase nenhum, é impressionante, não é? Eu acho, viu, Piotr, a nossa opinião é a seguinte, o risco existe, né? Hoje nós temos, segundo dados dos órgãos de proteção de crédito, perto de 60 milhões de consumidores ou de pessoas inscritas no cadastro negativo dessas instituições de proteção ao crédito. Então o risco existe. Só que o que precisa ser feito é aumentar a competitividade. Como fazer isso? Talvez criando regras mais flexíveis por parte do Banco Central para que bancos regionais de pequeno porte pudessem se instalar, como acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Não depender só dos grandes cinco ou seis grandes bancos de varejo. Exatamente. Mas as taxas de juros não impactam nesse índice de inadimplência também? Eu não estou asfixiando o consumidor com taxa de juros elevadas e aí ele deixa de pagar e aí ele se torna um problema que ele vira inadimplente ou vira um consumidor negativado? Com certeza, você tem toda a razão. Uma das variáveis que causou esse crescimento forte da inadimplência ao longo dos últimos anos, onde hoje nós temos esses 60 milhões de consumidores ou de pessoas inscritas nos cadastros negativos dos órgãos de proteção de crédito, é exatamente o nível elevado ou absurdo da taxa de juros praticada no Brasil para o consumidor. Harold, muito obrigado. Viu? Obrigado a você, O analista de mercado Harold Tal conversou conosco. A gente vai para um rápido intervalo, nós voltamos em instantes aqui no Cenário Econômico.